Olá, amigo, amiga concurseira, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí me assistindo. Hoje, uma noite fria aqui no Paraná. Gente, para quem não me conhece, eu sou a professora Bruna, já sou servidora pública há alguns anos, trabalho na administração desde 2012, comecei lá como assessora parlamentar, hoje eu sou advogada efetiva. Sou professora de cursinho preparatório, sou professora de escola de formação de gestores, amo, adoro direito constitucional, amo, adoro e trabalho com direito administrativo. E hoje nós vamos dar continuidade àquela série de vídeos relativos à CGU, a Controladoria Geral da União. Gente, para quem não viu o vídeo anterior, eu fiz uma análise de como estudar a constitucional, uma análise dos pontos que caem, dos pontos que não caem lá no edital para analista e para técnico da CGU, dá uma olhadinha lá. E hoje, agora, nós vamos falar, né, vamos resolver as questões que caíram na última prova de analista, lá em 2012, já faz um tempinho, né, quase 10 anos, mas aí tem previsão para um novo concurso, então, ó, temos que, né, meter ficha. Gente, vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Concurso para analista. Vamos começar aqui, então. Primeira questão, gente. A respeito da capacidade de fiscalizar do Poder Legislativo. Quem viu o primeiro vídeo já sabe, quem já é concurseiro das antigas já sabe. O Poder Legislativo tem funções típicas, funções atípicas. Uma dessas funções é a função de fiscalizar o Poder Legislativo, tá? O Poder Legislativo deve fiscalizar o Poder Executivo naquele sistema de freios e contrapesos. Vamos lá, primeira alternativa. Aqui a gente vai comentar alternativa por alternativa até onde o tempo nos permitir, tá bom, gente? Então, vamos lá. O poder investigativo da Comissão Parlamentar de Inquérito, da CPI, tá rolando CPI agora, é amplo e irrestrito. Não é não, mas vamos continuar lendo. Daí, não dever observância nem mesmo a separação de poderes e a autonomia dos Estados-membros, Distrito Federal, municípios, pois se assim não fosse a amplitude do poder investigativo, ficaria comprometida. Gente, calma lá. CPI pode investigar? Sim. Pode determinar quebra, por exemplo, de sigilo fiscal? Pode determinar várias coisas. Só que cuidado, não é amplo e restrito. Para a Comissão Parlamentar de Inquérito, por exemplo, ter acesso ali a gravações telefônicas, a fazer escuta telefônica, a ter, né, enfim, acesso a alguns dados e etc., às vezes é necessário que você peça autorização judicial. Então, cuidado, aqui nós temos uma reserva jurisdicional para alguns atos da CPI, tá? E veja, deve sim observar a separação de poderes e a autonomia dos Estados-membros. Não é qualquer pessoa que você pode ouvir na CPI, tá? Governadores de estado, por exemplo, você convida, você não convoca, é diferente, tá bom? Então tá errada, mas aqui pelo fato dele ser amplo e restrito, não, gente, ele tem restrições sim, tá? Não é qualquer ato que a CPI pode fazer, beleza? Tribunal de Contas da União, o TCU, emite parecer prévio sobre as contas anuais do presidente da República. Gente, para quem não sabe, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Tribunal de Contas, tanto da União como dos Estados, eles são órgãos auxiliares do Poder Legislativo, eles não fazem parte do Poder Judiciário, cuidado, já vi muita gente boa errando, fazendo e falando isso, gente, não é, tá? O julgamento, a despeito de ser político, feito no Congresso Nacional, acaba por vincular-se ao parecer emitido pelo TCU, em razão dos fundamentos técnicos, os quais, em regra, são bem consistentes. Vamos lá. Chegou o parecer prévio de aprovação ou reprovação lá para o Congresso Nacional. Eles são obrigados a aprovar, reprovar, a seguir o que o TCU está falando? Não. Aqui, gente, não tem esse caráter vinculante. O TCU emite um parecer, por exemplo, pela reprovação de contas do presidente da República. O Congresso Nacional pode ir lá e aprovar as contas. Lembrem-se que o Tribunal de Contas é órgão auxiliar. E sim, é possível fazer com que o parecer lá, prévio do TCU, deixe de prevalecer. Só me engano, é 2/3 dos membros, tá? C. Conforme o entendimento do STF, as Cortes de Contas são dotadas de autonomia e autogoverno.
Todavia, isso não lhe dá o direito de iniciativa reservada para instaurar processo legislativo que pretenda alterar a sua organização e seu funcionamento, pois para isso a iniciativa deveria ser do Congresso Nacional. Gente, cuidado, se você fizer uma análise lá do artigo 73 com o artigo 96, inciso 2º, é possível sim você retirar, você aferir desses artigos que as Cortes de Contas têm essa autonomia e autogoverno, tá? Então, não tem problema nenhum aqui dela dar início à iniciativa legislativa, beleza? Então, C tá errada, B tá errada, A tá errada. Vamos para a D. As multas aplicadas pelo TCU têm força de título executivo, certo? E cabe ao tribunal providenciar a cobrança por intermédio da Advocacia Geral da União. Certíssimo, gente. A quem caberá o ajuizamento da execução. Certo, isso está lá no artigo 71, parágrafo 3º da Constituição Federal. Certinho, joinha aí. E as funções do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas são exercidas por instituição que integra os quadros do Ministério Público da União, especializado, assim como ocorre com o MP Militar e do Trabalho. Gente, cuidado, o MP que atua junto ao Tribunal de Contas não faz parte do MPU. Cuidado, tá errado, beleza? Não faz parte. MPU é uma coisa, Ministério Público adjunto ao Tribunal de Contas da União é outra, tá? Não confundam. Questão 2 aqui, os direitos e garantias fundamentais têm previsão constitucional e é, sem dúvida, um dos grandes avanços na busca pela garantia do cidadão. Sobre esse assunto, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, em igualdade de condições, os direitos de garantias individuais, como inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Olha aqui, mas aos estrangeiros não se estende os direitos sociais destinados aos brasileiros. Gente, errado. Todos os direitos individuais, todos os direitos sociais são extensíveis aos estrangeiros residentes no país. Inclusive, também são extensivos aos residentes que estão de passagem aqui, tá? Direito social, educação, moradia, saúde, tá? Então, gente, tá errado. Se estende, sim, aos direitos sociais, beleza? B. O Supremo Tribunal Federal afastou a chamada barreira ao acesso ao Poder Judiciário, como definido pelo ministro Eros Grau, né? Já saiu aí faz tempo, quando declarou inconstitucional toda a exigência de depósito prévio ou arrolamento prévio de bens para admissibilidade de recurso administrativo. Gente, certinho, súmula vinculante 21, você não pode fazer exigência de depósito prévio ou arrolar bens para você entrar com recurso administrativo, tá? Você não pode fazer essa cobrança, você não pode obstar que a pessoa entre com recurso administrativo cobrando dela, às vezes ela nem tem que pagar, né? Então, seria aí uma barreira de acesso ao Poder Judiciário. Então, certíssimo, súmula vinculante 21. C. O princípio da isonomia, que não se reveste de auto-aplicabilidade, é enquanto postulado fundamental da nossa ordem político-jurídica, suscetível de regulamentação ou complementação. Gente, cuidado! Princípio da isonomia é norma auto-aplicável, de eficácia imediata. Quem já estuda direito constitucional, quem já estuda aí direito constitucional há algum tempo, quem estuda Constituição, quem estuda normas constitucionais, sabe que nós temos aqui alguns tipos de norma, de eficácia plena, limitada e contida. Eficácia plena, ela se aplica de pleno, como o próprio nome já diz. Não precisa de qualquer regulamentação posterior para ter efeitos. Então, aqui no caso, isonomia, dignidade da pessoa humana. Eficácia limitada é aquela eficácia que você precisa de uma norma regulamentadora para exercer o direito. Exemplo mais clássico que nós temos aqui de norma de eficácia limitada é a questão da greve do servidor público. Na Constituição, lá, em algum momento, ela fala que os servidores públicos podem fazer greve conforme os termos da lei. Então, nós precisamos de uma lei para regulamentar. Essa lei não veio até hoje, tá? Já faz 30 e poucos anos que a Constituição está aí, e essa lei não veio até hoje.
né? Então, aí nós temos uma eficácia limitada. É necessária uma lei regulamentadora para exercer o direito. Eficácia contida. Eficácia contida é aquela em que a norma é plena, mas uma lei restringe os seus efeitos. Exemplo clássico, liberdade profissional. Todo mundo pode exercer as profissões desde que devidamente apto para tanto. Então, por exemplo, você pode ser médico desde que você faça faculdade de medicina e tenha o CRM. Em algum momento a Constituição fala algo mais ou menos nesse sentido, né? Que é livre o exercício de qualquer ofício ou profissão desde que tenha lei regulamentadora. Então, aí a lei pode regulamentar como você vai exercer essa profissão. Detalhe aqui, só para vocês terem ideia. Acupunturistas foram ao Supremo Tribunal Federal buscar o reconhecimento da liberdade profissional, porque não existe nenhuma lei sobre a acupuntura que regulamente que só médicos, que só enfermeiros, que só, enfim, uma determinada profissão ou um determinado profissional possa fazer acupuntura, tá? Então, aqui, nós temos essas 3 normas, beleza? Então, a C, a errada. D, as restrições constitucionais e legais pátrias incidem sobre os pedidos de extradição ativa. Aqueles requeridos por estados soberanos da República Federativa do Brasil. Gente, tá trocado aqui. Cuidado. Nós temos 2 tipos de extradição. A ativa e a passiva. A ativa é quando o Estado brasileiro pede a entrega. Então, a ativa a gente está pedindo. A passiva é quando o Estado estrangeiro está pedindo para nós brasileiros para entregar. O pedido vem de lá, vem de fora, tá? Passiva. Então, cuidado, aqui ele fez a inversão desses 2 conceitos. Beleza, gente? Gabarito, letra B. 3. Sobre poder legislativo, é correto afirmar que... Vamos lá, deixa eu baixar aqui, tirar minha carinha daqui. O não atendimento no prazo de 30 dias dos pedidos de informações escritas encaminhados pela mesa aos ministros ou qualquer autoridade diretamente subordinada ao presidente da República é suficiente para caracterizar o crime de responsabilidade. Gente, certíssimo. Isso aqui é artigo 50, parágrafo 2º da Constituição. Sem problema nenhum, quase ipsis literis o que está escrito lá. Beleza? B, convocação extraordinária do Congresso Nacional ocorrerá por intermédio de presidentes, ou seja, presidente da República, presidente do Senado e presidente da Câmara. Portanto, nem mesmo a maioria dos membros de ambas as casas tem legitimidade para requerer a convocação. Gente, errado. Artigo 57, parágrafo 6º, inciso 2º, inciso 2. É possível, sim, que a maioria dos membros faça a convocação extraordinária, para uma sessão extraordinária, beleza? C, o rol de competência exclusiva do Congresso Nacional é, na verdade, exemplificativa. Em direito, quem já estuda para concurso sabe que nós temos 2 tipos de rol de competências, de rol de coisas, o exemplificativo e o taxativo. Quando você tem um rol exemplificativo, ali você tem exemplos, indicações das possíveis competências. Quando você tem um rol taxativo, o rol ele é fechado, ele é chamado também de números clausos, tá? Não admite qualquer interpretação extensiva, são só aquelas hipóteses e ponto final. Na medida em que é admitida a competência supletiva de uma das casas legislativas em casos excepcionais. Gente, não é supletiva não, tá? Cada uma das casas legislativas tem a sua própria competência, não tem essa de ficar suplementando competência do Congresso Nacional, tá? Sistema bicameral, vocês sabem como funciona, as 2 casas se juntam, né, para alguns assuntos específicos, mas não tem nada a ver de suplementação de competência, totalmente errado. D. Diferente do critério majoritário para a eleição de deputado federal, o critério proporcional aplicado ao Senado determina a eleição do senador da República acompanhado de 2 suplentes. Gente, vamos lá, vamos com calma. Aqui ele trocou, tá? Quem aí acompanha a eleição, quem gosta de direito eleitoral, sabe que nós temos 2 sistemas, o majoritário e o proporcional. Proporcional é aquele lá dos vereadores, do poder legislativo de uma maneira geral. Cuidado, senadores são majoritários. No sistema proporcional, só para você ter uma ideia, explicação rápida aqui, não são necessariamente os candidatos mais votados que irão compor
o poder legislativo. Você precisa fazer um cálculo lá, um quociente eleitoral, para saber exatamente quantos votos cada cadeira precisa para ser preenchida. Muitas vezes, um vereador, por exemplo, consegue eleger mais 1 ou 2 vereadores. Acontecia bastante com o Enéas, né? Quem é mais as antigas vai lembrar, quando ele se candidatava, ele tinha tanto voto que ele elegia ele mais alguns companheiros. Por quê? Porque para cada cadeira você precisava de um número X de votos. Quando sobrava, você conseguia completar ali várias cadeiras. É mais ou menos assim, uma explicação rápida. Aqui a gente já está na metade da aula, tá? E o majoritário é aquele lá em que você vota na pessoa e os mais votados ocupam as cadeiras. Governador, Senado, prefeito. Então, você tem eleições majoritárias. Aquele que é mais votado tem ali o direito a ser empossado, diplomado, tá? Cuidado, do legislativo, o senador é majoritário, não é proporcional, tá? Então, cuidado. Para eleições do executivo e senado, majoritário. Para eleições do legislativo, tirando o Senado Federal, é proporcional, beleza? Explicação bem rapidinha aqui, bem por cima. Vamos lá, letra E. O Congresso Nacional não tem controle sobre a declaração de guerra. Errado. Lá no artigo 49, inciso 3º da Constituição. Cabe ao Congresso Nacional autorizar o presidente da República a declarar guerra ou celebrar a paz. Então, sim, nós temos controle. Letra E está errada. Gabarito, letra A. Próxima, vamos lá. Sobre a administração pública, é correto afirmar: a norma constitucional que tratou do direito de greve é uma norma de eficácia contida. Gente, errado, eu acabei de comentar que é uma norma de eficácia limitada, tá? Limitada. Eficácia contida é outra coisa. Eficácia contida é onde o exercício é livre, mas uma lei pode ir lá e restringir, pode ir lá e conter. Então, cuidado. B. A respeito do teto constitucional remuneratório, o CNJ, interpretando a Constituição Federal, entendeu que, no âmbito do Poder Judiciário, ficam excluídas da incidência do teto as verbas referentes à remuneração ou provento decorrente do exercício do magistério. Certíssimo, gente. São 2 resoluções que tratam disso, a 13 e a 14 do CNJ, tá? Letra B é o nosso gabarito. Mas vamos lá ver as outras. Eu já dar uma revisadinha aqui. Contratação de pessoal temporário para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público depende de regulamentação por lei. Até aí, ok. Ao regulamentar a matéria, a lei deve atingir não apenas a administração direta, autárquica e fundacional, mas também empresas públicas e sociedades de economia mista. Não, gente, está errado. Empresa pública e sociedade de economia mista, elas não são submetidas a essa regulamentação, beleza? Deve ainda regular a matéria no âmbito dos estados, Distrito Federal e município. Não, gente, cada ente federado pode regular a contratação temporária por lei própria, não é uma lei federal para todo mundo, tá? Então, errado. Letra D. Agente público que, visando a autopromoção, gasta com publicidade, utilizando verbas públicas, afronta princípios nucleares da Constituição, da ordem jurídica, e fica sujeito a responder por improbidade administrativa. Até aqui, ok. Tal improbidade decorre da infração aos princípios constitucionais e legais da administração pública, ok? Todavia, torna-se necessário que o ato resulte em enriquecimento ilícito e haja dano material ao erário. Vamos lá, gente, vamos com calma. Quando você fala em improbidade administrativa, tem lá a Lei 8429, tá, que fala da improbidade, tem artigos lá 9, 10 e 11, que vai falar da violação dos princípios, ações que causam dano ao erário e ações que causam enriquecimento ilícito. Eu não lembro exatamente a ordem, se é nessa ordem ou não. Mas vamos lá. Gente, improbidade administrativa não é necessário você provar dano ao erário. A modalidade de improbidade não necessariamente causa dano, tá? Você pode ter aí improbidade administrativa que venha a ferir um princípio administrativo, sem essa necessidade de ter um dano comprovado, tá? Então, sem problema nenhum. Inclusive, gente, se você cometer um ato de improbidade de enriquecimento ilícito, isso não necessariamente gera um dano ao erário. É meio estranho isso, né? Mas são condutas independentes. Então, não, gente, improbidade não pressupõe dano ao erário, né? A improbidade
pode gerar um dano ao erário, a improbidade pode gerar uma violação de princípios, a improbidade pode gerar um enriquecimento ilícito, tá? Não é necessário um dano ali, beleza? E a União, Estados e municípios têm autonomia para estabelecer a organização e o regime jurídico de seus servidores. Por isso, exceto a União, os demais entes irão regulamentar o assunto em suas constituições estaduais e leis municipais, não estando adstrito à observância dos princípios a esse respeito, instituídos nos artigos 37 a 46. Gente, cuidado, existem algumas normas que são normas de observância obrigatória. Sim, é necessário você ali estabelecer uma organização, respeitar o que está disciplinado no artigo 37 a 42, acesso de cargos a concurso público, princípios da administração, regime previdenciário. Então, cuidado, gente, é necessário sim, tá? Observar, fazer observância desses princípios, beleza? Vamos lá, questão 5. Nos termos da atual redação da Constituição, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos, certo? A respeito da inviolabilidade e da imunidade parlamentar, é correto afirmar que... Vamos lá. Gente, questão sobre imunidade e inviolabilidade de opiniões, palavras e votos. Só quero atentar aqui para vocês que recentemente, né, já faz aí algum tempo, depois da prova, depois de 2012, que o STF, ele mitigou um pouquinho essa questão da inviolabilidade, né? Aqui eu vou falar especificamente do caso do atual presidente Jair Bolsonaro, quando ele estava lá como senador, ele acabou proferindo algumas ofensas aí contra uma outra deputada, e ele foi sancionado por isso. Ele proferiu essas ofensas em gabinete. Então, assim, nós tivemos aí uma certa mitigação. Já faz quase 10 anos que a prova ocorreu, então é sempre bom a gente dar aí uma analisada, né, uma comentada no que está mais atual hoje. Veja, essa imunidade, ela não é absoluta hoje, tá? Na época da prova, a gente entendia diferente, mas vamos lá. A inviolabilidade não é uma exclusão do cometimento de crime por parte dos deputados e senadores por suas opiniões, palavras e votos. Sim, gente, é. Tá? Na época era. B, nos termos do enunciado, não fica excluída a pretensão de ressarcimento de eventual dano material ou dano moral. Gente, fica assim. As esferas penal, administrativa e civil, eles eram invioláveis, tá? Então, não existia qualquer tipo de penalidade à época da questão. Hoje, já se pensa um pouco diferente. C, o Supremo Tribunal Federal firmou um entendimento no sentido de que qualquer declaração feita nas dependências do Congresso Nacional, seja na tribuna ou nas comissões, é objeto da inviolabilidade parlamentar, não sendo necessário analisar se existe ou não nexo causal entre as afirmações e o exercício do cargo. Gente, estava certa na época essa questão. Hoje já estaria errada, tá? Então, gente, tá certinho. Só para vocês terem uma ideia, deem uma olhadinha lá no inquérito 4.177 do DF, correu esse inquérito lá no Supremo e foi onde eles decidiram essa tese, onde eles firmaram essa tese. Hoje isso já está um pouco desgastado, não é bem assim que a coisa funciona, beleza? D, não importa a natureza do crime, nem se é ou não inafiançável, o congressista não poderá ser processado criminalmente sem licença de sua casa, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional 35, de sorte que proposta a ação penal contra o deputado ou senador no exercício do mandato, o Supremo Tribunal Federal sequer pode receber a denúncia. Veja, gente, o Supremo pode receber denúncia sim, ele pode ser sim processado por crime inafiançável, tá? Então, cuidado. Aí a gente vai estudar a questão de crime, diplomação, desde quando que começa, tá? Mas está errado. Aqui o Supremo pode sim receber a denúncia, sem problema nenhum, beleza? Então, gabarito, letra C. Questão 6. No processo legislativo a ser utilizado pelo Poder Legislativo, é correto afirmar que
O fenômeno da desconstitucionalização encontra guarida no nosso sistema constitucional. Gente, o que é esse diacho dessa desconstitucionalização? Isso aqui vem muito lá do direito francês, do direito europeu, onde você tinha lá uma nova Constituição surgindo e a Constituição antiga, as normas constitucionais antigas, elas eram incorporadas no novo ordenamento como normas ordinárias. Então, você não perdia a Constituição, ela era apenas rebaixada, né, aquela norma constitucional, para uma lei ordinária. E isso acontece em países que têm, por exemplo, constituições históricas, né, onde você tem uma superação aí de normas constitucionais ao longo do tempo. No Brasil, isso não existe, a gente não tem essa Constituição histórica, a gente tem uma Constituição ali que ela é escrita, dogmática, né, fechadinha, bonitinha. Então, gente, não temos aqui no nosso sistema esse fenômeno da desconstitucionalização. Caso a gente venha ter uma outra Constituição, a atual Constituição ela é revogada, ela passa a não ter mais validade, tá? Ela não entra no ordenamento como uma lei ordinária. Então, não temos esse fenômeno aqui. B, considera-se processo legislativo direto aquele que é discutido e votado pelo próprio povo. Conceito é meio estranho, mas tá certo sim. Lembre-se que numa democracia existe democracia direta e indireta. Nós temos um sistema que admite os dois, tanto direta como indireta, né? Nós elegemos lá deputados, senadores, prefeitos, vereadores, etc., e nós também somos consultados diretamente em plebiscito e referendo. Então, o exercício da democracia ele pode ser lá de forma direta ou indireta. O processo legislativo direto, ele é sim discutido e votado pelo próprio povo, sem a intermediação desses representantes aí, tá? Então, sim, letra B é o nosso gabarito, tá correto. Vamos ver a letra C. Gente, 4 minutinhos para acabar a aula aqui, vamos ó, correndo. As propostas que dependem da iniciativa privativa do presidente da República, por ser de interesse exclusivamente federal, não são de observância obrigatória por parte dos Estados-membros, que, ao tratar do processo legislativo do âmbito das constituições estaduais, poderão, de forma autônoma, afastar a disciplina constitucional federal. Gente, cuidado, como eu já falei, existem aqui algumas prerrogativas, algumas normas constitucionais que são de observância obrigatória, então não é toda e qualquer norma que pode deixar de ser observada nas constituições estaduais. Está errado. Letra D. Mesmo projeto de lei cuja iniciativa seja exclusiva do presidente da República, não é possível aos parlamentares é possível aos parlamentares emendá-lo em razão da sua atividade legiferente. Gente, cuidado, tá errado aqui. Projetos de lei que sejam de iniciativa exclusiva do presidente da República não podem ser emendados por parlamentares. Onde é que está isso? Deixa eu pegar aqui minha colinha. Artigo 63, inciso 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Artigo 63, inciso 1, não pode. Competência exclusiva, iniciativa exclusiva, não pode ser emendada por parlamentares. E, atualmente, o Supremo Tribunal Federal entende que um projeto de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República, apresentado por um parlamentar, votado e aprovado pelo Congresso Nacional, pode ter o vício de iniciativa sanado pela sanção do presidente. Não, gente, está errado. Cuidado aqui. Quando a gente fala de iniciativa de projeto de lei, tá? Se a iniciativa do presidente de iniciar o projeto de lei, tá? E ela foi feita por um parlamentar, o parlamentar usurpou a competência do presidente e propôs aquele projeto de lei, aquele projeto nasce um vício, uma inconstitucionalidade formal, tá? Vício de competência. Ah, Bruna, mas o presidente vai sancionar e vai ficar tudo bem. Não, não fica tudo bem. Quando a gente fala em controle de constitucionalidade, se a Constituição determina que a iniciativa tem que ser do presidente, a sua sanção posterior não convalida o vício, não convalida o projeto de lei. Totalmente errado, tá? Não tem essa convalidação. Nasceu errado, vai ficar errado, vai morrer errado, não fica certo, não se convalida. Beleza, gente?
Nós resolvemos agora aqui 6 questões, né? São 10 da prova. Mas aí fica o gostinho para vocês, mais ou menos, daquilo que é cobrado ou não pela CGU. Aqui eu tive que dar uma corrida, né? Porque nosso tempo é limitado, é escasso. Gente, vejo vocês na próxima. Contem conosco para a sua aprovação na CGU e bora lá. Beijo, gente. Até a próxima. Até.